Ainda a juventude de Sanguede não existia e já se promovia a iniciativa, que veio a tornar-se num dos principais eventos por si organizados. A Fórmula Hall é um evento local de inegável importância que traz a Sanguede os grandes órgãos de comunicação. Ao longo dos anos, a comunicação social tem-lhe dedicado os mais rasgados elogios. Uma prova de carrinhos de rolamentos é a 19ª edição da corrida que tradicionalmente se realiza a 8 de dezembro. A prova foi organizada pela Juventude de Sanguede e teve lugar na Rampa da Castanheira, esta que vemos nas imagens. Desde 1978 que a Rampa da Castanheira, hoje designada de Rua Central, se transforma num autódromo improvisado. Mas ao invés de receber carros movidos a motor, assiste-se nela a passagem de bólides que se movem pela força da gravidade, construídos de forma totalmente artesanal. Estes 40 anos significa que esta freguesia teve o desejo de dar resposta, procurar atividades para os nossos jovens. E foi através de uma corrida de carros de rolamentos em que associa a criatividade, a inovação ao desejo de adrenalina no nosso organismo. Isto é querer dar resposta à comunidade, é a comunidade viva da nossa sociedade e, neste caso, desta freguesia. Portanto, significa que Sanguede tem gente boa, tem gente que quer promover o desenvolvimento da sua comunidade. E é sinal que aqui há uma aposta clara nos jovens. E reparem, esta atividade vem muito ao encontro também de uma festividade, portanto, querer agregar a família, querer ter coesão social. Portanto, está de parabéns, são 40 anos a contribuir para o crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade, em particular aqui da freguesia de Sanguede. Desde 1978 que a Rampa da Castanheira, hoje designada de Rua Central, se transforma num autódromo improvisado. Mas ao invés de receber carros movidos a motor, assiste-se nela a passagem de bólides que se movem pela força da gravidade, construídos de forma totalmente artesanal. A iniciativa surgiu no seio de um grupo de jovens que promoviam um conjunto de atividades, cujo intuito era assinalar o Dia da Mãe, justificando-se assim a escolha do dia 8 de dezembro para a realização da prova. O implementar desta modalidade aqui, para além de ser de alguma maneira visionária, porque não era nenhuma tradição aqui na nossa zona, e acabou com a prática por se instituir como uma tradição local, não é? E eu julgo que há uma identificação enorme da população com esta atividade, não é? Com esta modalidade, se quisermos, não é? E desse modo eu acho que a população estará muito gratificada com esta iniciativa, e eu julgo que hoje em dia provavelmente uma parte significativa da população já não passa sem esta atividade, porque ela deu nome à terra, não é? Tornou a terra conhecida, não é por acaso que de alguma maneira foi instituído Sanguede como capital
com a capital da modernidade, e isso diz bem do carinho que tem para a terra e da importância que tem para a terra, porque é uma forma de afirmar o território com uma atividade que sai muito de dentro de cada um, do coração de cada um. Eu acho isso extraordinário e acho que isto tem um entroncamento enormíssimo com aquilo que é o sentimento das pessoas locais. As datas de realização desta atividade são já simbólicas, organizando-se numa corrida noturna em julho e a habitual corrida do final do campeonato da Fórmula Roll a 8 de dezembro. Desta forma, a Fórmula Roll abrange já várias associações do distrito de Aveiro, contando atualmente com mais de 40 pilotos. A verdade é que hoje é impensável o fim desta iniciativa, quer para os responsáveis, quer para os participantes ou mesmo para os assistentes, pelo que, em 2003, foi construído um monumento em honra desta atividade. Como disse, surgiu num contexto de solidariedade social e continua a ter essa componente muito social. Eu diria até que as corridas de rolamentos em Sanguedo já são um momento que nos marcam. Nós quase que já marcamos na agenda o momento em que vamos assistir à corrida de rolamentos. E tem essas duas vertentes. Aquela emoção, porque às pessoas da minha geração transporta-nos para a infância. Uma infância em que havia poucos carros, em que havia poucas motos, que havia poucas bicicletas e que a arte e o engenho de alguns, a habilidade, levava a fazer aqueles carrinhos de rolamentos que mais não era do que um carro de madeira com o aproveitamento dos rolamentos das viaturas. E era uma forma engenhosa de nós termos um divertimento. Muito interessante, se calhar até mais interessante, porque às vezes os equipamentos modernos, os brinquedos modernos não têm esse entusiasmo e nem têm aquela arte que nós tínhamos a fazer os carrinhos. Portanto, tem esta dupla vertente, a arte da nossa gente, o regressar a uma infância e depois esta componente social. Por isso é que eu entendo que esta prova é mesmo uma marca aqui de Sanguedo. Eu já assisti a, creio que, 3 provas de rolamentos. Numa estava bastante sol, na outra chovia bastante. Tive a oportunidade de trazer alguns amigos meus também para assistir. Nunca tinha assistido a uma iniciativa deste tipo e é uma adrenalina enorme. Tenho uma ideia de estar num sítio perto de uma descida a pique e lá passavam-se grandes coisas quando os carros lá passavam. Portanto, é uma iniciativa que pretendo voltar a assistir, única, porque nunca tinha assistido a nada idêntico e que creio que, comemorando agora 40 anos, acho que tem tudo para festejar e para viver outros 40 anos. Ora bem, é claro que não poderia deixar de o fazer, de vos felicitar não só pelas corridas, mas por todo o trabalho que têm vindo a desenvolver. Nós, na Federação Nacional das Associações Juvenis, vamos acompanhando também o vosso trabalho e vamos percebendo o impacto que vocês conseguem ter na comunidade por todas as áreas de intervenção às quais se dedicam, desde a cultura também ao desporto e neste caso concreto das corridas de rolamentos. Eu penso que deve ser um orgulho acrescido porque é algo que efetivamente tem um impacto muito grande na comunidade. E o facto de vocês estarem aqui num momento destes, em que se calhar muitas organizações estão a repensar a sua atividade e estão até a suspendê-la por força das circunstâncias e de tudo aquilo que esta pandemia nos tem trazido, vocês estão a mostrar através deste projeto e desta adaptação à ação, estão a mostrar que é possível fazer-se, que é possível fazer acontecer. E que todos nós, é um exemplo para todos nós, para que possamos reinventar-nos
e utilizar a nossa resiliência para dar continuidade aos nossos projetos. Portanto, parabéns à Juventude de Sanguedo por mais uma edição, desta feita não presencial, não na estrada, mas numa versão que com certeza também será extremamente útil para o futuro e para a construção da memória coletiva da organização e da comunidade. E a FNAG está cá também para vos acompanhar nesse processo e desejar-vos muitas felicidades para o futuro, para esta edição também e para todas as outras que se seguirão, que com a certeza de que serão mais um sucesso para a história desta organização e da comunidade. Nesta altura que estamos todos a viver com este estado pandémico, obviamente que nos impede de fazermos aquilo que todos nós gostamos e sabemos fazer bem e que o movimento associativo juvenil, na qual se inclui a Juventude de Sanguedo, faz muito bem, que é juntar pessoas, agregar valor e trazer, mais uma vez tocando na pergunta que me fez anteriormente, criar oportunidades e deixar uma marca, nomeadamente nas nossas crianças e nos nossos jovens. E é uma infelicidade este ano não o podermos fazer da forma como costumam fazê-lo, mas com a certeza, porém, que quando esta situação for ultrapassada, com o contributo de todos nós, de certeza que cá voltaremos e quer eu esteja nestas funções de diretora regional ou não, não me faltará a oportunidade de voltar a Sanguedo para assistir mais uma vez, em qualquer outra, na 45ª ou na 50ª edição da Corrida de Rolamentos. Se ela se efetivar, obviamente cá estarei com muito gosto. Ora bem, um bocadinho, sei lá, vaidade, não é, que toda a gente sente. Pronto, e foi assim uma coisa inédita porque, além de ter sido, porque assim, no ano anterior, eu ter ficado campeão, já existia já tinha sido criado o campeonato. E eu fui prejudicado numa terra, porque a classificação era boa, mas eu sei que arranquei na grelha em último. E depois eu tinha que ganhar e o indivíduo tinha de ficar em terceiro para eu poder ser campeão. E então combinámos aqui em Sanguedo que tinha de haver pilotos que ficassem entre mim e ele. Mas não, eu ganhei a prova como tinha que ser, mas ele conseguiu ficar em segundo e ficou ele campeão. E depois então no ano seguinte, então finalmente eu consegui ficar campeão. Olá, boa tarde, o meu nome é Carlos Moura. Boa tarde, o meu é Hugo Moura. Somos pilotos de carrinhos de rolamentos a representar a Juventude de Sanguedo. Queremos desde já dar os parabéns pelos 40 anos de corridas, de carrinhos de rolamentos em Sanguedo, e que não é por acaso que é conhecida como capital de Fórmula Roll. Devendo-se principalmente a não ter deixado acabar esta tradição e durante todos estes anos. Não esquecendo também o papel importantíssimo que a Juventude de Sanguedo tem tido nos últimos anos na sua organização e que não deixa acabar esta prova, quer chova, quer faça sol, e se realiza sempre com muitos espectadores e ansiosos por nos ver descer. Foi assim também que eu e ele começámos por assistir e a vontade foi tanta de experimentar que hoje aqui estamos a representar com muito orgulho a Juventude de Sanguedo e com muita vontade de voltar às provas, que este ano não vai ser possível, mas espero que para próximos e irão ser certamente. São 40 anos de corridas, é por isso que é conhecida pela capital da Fórmula Roll. Norte a sul do país é conhecida por isso, muita história, ficará para sempre nas minhas recordações, na minha memória, já faz parte um pouco da parte do meu percurso. São 5 anos a representar com muito orgulho.
tinha como visto, e se calhar esse objetivo de não deixar perder esta tradição, este tipo de criação do próprio carrinho, porque eu cheguei a construir o carrinho com os meus irmãos, que é, nós usávamos rolamentos, às vezes o meu pai trazia dos caminhões, outras vezes até de motorizadas, que íamos à oficina do Sr. Teixeira, que toda a gente conhece, daqui de Sanguedo, portanto, íamos lá pedir rolamentos, usávamos para os eixos e unir os rolamentos um cabo de vassoura, e sobre esses eixos colocávamos então uma tábua, era uma tábua. Como travões, eram solas de sapatos velhos pregadas no eixo então do cabo da vassoura, e o guiador era uma corda, portanto um fio de corda, e estávamos nós a brincar, portanto, em casa da minha mãe. Era o nosso brinquedo. Chegou a ser um brinquedo nosso, da nossa infância, e portanto é desta maneira que eu penso que esta modalidade interfere quando nós crianças e depois a nível de competição. Claro que cativa outras faixas etárias, tal como também cativou o meu tio, que foi pendura. Olá, estamos aqui hoje então para falar sobre os 40 anos das Corridas de Carros Lamentos. Corridas de Carros Lamentos que iniciaram não no seio da Associação da Juventude de Sanguedo, mas sim num grupo de amigos que na altura resolveram fazer as corridas na atual hoje Rua Principal de Sanguedo e na Rampa da Castanheira, em que criasse benefícios para poder arranjar dinheiro, para comprar, como é que eu ia dizer, comprar brinquedos para as crianças desfavorecidas da freguesia, para que elas conseguissem ter um Natal como os outros meninos que tinham mais pais com mais valor e que podiam comprar os brinquedos. Assim começou essas corridas, como eu já falei, não sei da própria associação, mas sim no grupo de amigos que futuramente vieram, portanto, a integrar o que é hoje a Juventude de Sanguedo. A Juventude de Sanguedo, uma instituição no qual depois tentou, ao longo do tempo, continuar com as próprias corridas quando essa equipa de pessoas deixaram e acharam por bem que fosse a própria associação, a Juventude de Sanguedo, a tomar conta sobre o evento em si. O evento foi-se prolongando ao longo dos anos, por isso já tem 40 anos. Basicamente, 90% das provas que foram realizadas até à data foi feita, mais ou menos, estamos a falar de 90% de 30 anos, se calhar, foi feita no intuito daquilo que foi feito sempre desde o início. Os últimos 10 anos, se calhar, nem tanto. Pronto, as coisas mudaram um bocadinho, já deixou de haver o tal carisma e o tal, como é que eu ia dizer, o tempo de querer correr com a corrida de carros lamentos como um carrinho feito por eles e começou a haver mais competição do que outra coisa. Os carros lamentos hoje em dia não é o tradicional que nós temos o tradicional, provas tradicionais que são feitas, que é uma das vertentes que nós temos, por isso é que nós temos estatuto como Sanguedo capital da Fórmula Roll, não só pelas corridas ter começado há 40 anos, mas sim também pela continuidade daquilo que foi feito. Daqueles pilotos que nós conseguimos ter sempre, do Campeonato Nacional enquanto nós participámos sempre, e tivemos sempre o privilégio de ter pilotos, e um deles, portanto, que é cá de Sanguedo, que foi o primeiro piloto que ganhou o Campeonato Nacional do prisma dos carros lamentos. Hoje em dia, as coisas dos carros lamentos, se calhar não é aquilo que se pensava, ou se calhar não é aquilo que se pretendia, porque, como eu já falei, o carisma daquilo que era há 40 anos atrás acabou um bocadinho. Acabou um bocadinho porque acabou de deixar de haver a continuidade tanto dos jovens na participação das mesmas corridas e, posteriormente a isso, as coisas começam a ter um bocadinho de cadência.
Em certa altura integrou-se alguns carros, o carro de ferro, o carro tradicional com ferro, com regulamentos mais evoluídos, onde eles puderam evoluir os próprios carros, fazer tipo de uma réplica de um carro de Fórmula 1, em que houve algum sucesso. Atualmente já entrega, ou melhor, integramos nessas corridas os strikes, portanto, outra atividade que tem a ver com rodas, não vem propriamente com regulamentos, mas conseguimos levar o barco, portanto, deixá-lo correr e chegar a um bom porto, e até agora as corridas de carros de lamentos têm sido um ex-libris muito grande para Sanguedo. Posso dizer que talvez seja o evento mais turístico da nossa freguesia e um dos melhores a nível de concelho. Não é aquilo que a gente pretendia, queríamos muito melhor e muito mais. Infelizmente este ano nem as corridas vamos poder fazer, toda a gente sabe por que razão, mas vamos tentar que isto não morra e tentar que as corridas de carros de lamentos sejam ex-libris para a própria freguesia, e será sempre o componente da capital da Fórmula Roll. Estes 40 anos consagram Sanguedo como capital da Fórmula Roll. A história continua.